ao nosso Deus, único, digno de receber todo louvor e toda adoração, receba nesta manhã do seu povo reunido aqui, toda essa expressão de adoração e de louvor. Nos rendamos a Ele, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Amém? Que bom que você veio. É bom estarmos juntos em comunhão na casa do Senhor. Saudamos a cada um dos queridos irmãos e irmãs e de uma maneira especial, saudamos e parabenizamos todas as mulheres presbiterianas. Segundo domingo de fevereiro é o dia reservado para essas valorosas servas do Senhor, que têm servido ao Senhor com amor e carinho. É um reconhecimento da nossa igreja, assim como os evangelhos reconhecem aquelas mulheres que serviam e seguiam a Jesus, servindo com seus bens. Que as irmãs sejam muito abençoadas na sua casa e na sua família. Nós tomamos a palavra de Deus para lermos o texto de Gênesis, capítulo 18, os versos 16 a 21. Convido os amados irmãos e irmãs para que de pé façamos juntos a uma só voz a leitura destes versos de Gênesis, capítulo 18, o verso 16 a 21. Leiamos então juntos. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos falar com Deus em oração. Esse Deus que nos escolheu, esse Deus que nos ordenou como seus filhos, para sermos bênção para todas as famílias da terra, através da proclamação do Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe para que nós possamos continuar fazendo isto. O reverendo Bezaliel nos dirige a Deus nessa palavra de oração. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor das nossas vidas, Criador de tudo e de todos, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a Tua bondade, reconhecemos a Tua misericórdia. Como o coral cantou, Tu és digno de louvor, porque Tu és o nosso Deus, Tu nos amas. E estamos aqui nesta manhã para louvar o Teu nome, Senhor. Rogamos tão somente, Senhor, que Tu nos aceites na Tua presença, que aperfeiçoes todos os atos desse culto e que receba os nossos cânticos e as nossas orações numa oferta de gratidão. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, louvemos ao Senhor cantando o hino indicado do nosso HCC, o número 10.
Nós, servos do Senhor. Vamos ver então quem é esse, quem é essa que está ao nosso lado. Unirmos não só os corações e nos cumprimentarmos no Senhor essa manhã. As crianças que estão conosco, que têm entre 3 e 7 anos, terão agora uma mensagem que foi preparada para elas. Elas vêm aqui com a nossa irmã Renata. E podem ir, Renata, que Deus abençoe vocês, podem se dirigir já a mensagem. Eu convido os irmãos e as irmãs para voltarmos a abrir as nossas Bíblias no texto de Gênesis, no capítulo 18. E vamos retomar e rever essa porção que o Senhor nos concede conhecer, aqui no capítulo 18. E agora lemos dos versículos 22 a 33. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu, que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás, por isso, toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: Não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: Não a destruirei, por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver 10? Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor. E Abraão voltou
para o seu lugar. Oremos. Senhor, ajuda-nos a compreender e a acolher essa palavra, para que nós, como a boa terra, possamos, para a glória do Senhor, frutificar. No nome de Jesus pedimos e oramos. Amém. Abraão era amigo de Deus. E como nós sabemos, Deus tinha alegria em estar com Abraão. Eles, quando se encontravam, comiam juntos, conversavam, caminhavam, coisas que amigos fazem uns com os outros, não é? Nós nos visitamos, nós temos alegria de estar um com o outro. Deus chamou Abraão para ser seu amigo, para estar em sua presença. E nessa linguagem maravilhosa que a Bíblia usa, especialmente o livro de Gênesis, para narrar, para mostrar o que havia entre Deus e Abraão, uma linguagem de acomodação, onde Deus aparece a Abraão, o que nós chamamos também de teofania. Deus se revela, Deus aparece, Deus se aproxima do homem. E no capítulo 18 nós vimos mais uma dessas ocasiões em que essa amizade está sendo fortalecida. No maior calor do dia, Deus procura Abraão, Abraão o recebe com seus braços abertos, estende diante deles uma refeição, porque Deus veio acompanhado de 2 anjos, e lá então estão eles, comendo juntos, Abraão servindo a Deus. Terminado aquele momento, aquele banquete, Deus continua o seu caminho e Abraão vai com eles para os encaminhar, como diz aqui o nosso texto. E Deus está indo na direção dessa cidade de Sodoma. Sodoma e a cidade próxima, Gomorra. E essa caminhada entre os dois é uma caminhada onde a amizade vai ser aprofundada. Deus vai deixar Abraão conhecer um pouco mais dele. E não só isso, vai deixar Abraão participar dos planos dele. Vai deixar Abraão saber o que Deus está fazendo e vai dar a Abraão a oportunidade de participar disso. Uma oportunidade singular, aonde Abraão terá a oportunidade de exercer os dons dele, o seu chamado, aonde Deus dará a Abraão a oportunidade de intervir dentro de uma situação. E quando nós lemos esse texto, nós temos a oportunidade de conhecer a reflexão de Deus, o que Deus pensa. Isso está aqui nos primeiros versículos, do versículo 16 em diante. Especialmente dos versículos 17 e 19.
quando disse o Senhor, e aqui revelando uma reflexão pessoal que Deus faz consigo mesmo. Se Ele permitiria a Abraão participar do que ele deveria fazer. É uma reflexão que nos dá acesso à mente de Deus, ao pensamento de Deus. E é uma reflexão que desemboca numa decisão que Deus toma. Disse mais o Senhor, aí no versículo 20. Abraão, eu estou indo para Sodoma e Gomorra, porque há acusações contra essas duas cidades. Essa palavra clamor, aqui no nosso texto, pode ser entendida assim como acusações contra essas duas cidades. O pecado delas estava se tornando evidente e as pessoas estavam sofrendo por causa daquela situação. E isso então chegou ao conhecimento de Deus. Novamente eu lembro que nós estamos lendo aqui uma narrativa de acomodação. O que está sendo dito aqui é para que nós entendamos, numa linguagem humana, em figuras humanas, o que Deus está fazendo aqui nesse processo de amizade, de aprofundamento de relacionamento com Abraão. Então eu vou até aquelas cidades para verificar se de fato o problema é sério, a acusação é verdadeira, e se for, sabê-lo-ei. E agora, nesse instante, Abraão tem a oportunidade de interceder junto a Deus por aquelas pessoas. E aqui nós começamos a perceber que Abraão está entendendo qual é o seu chamado. Quando Deus foi buscá-lo lá na Caldeia, Deus disse para ele que ele seria agente de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Então agora ele tem a oportunidade de praticar isso. Agora chegou a hora dele demonstrar que ele começou a compreender o seu chamado. Abraão poderia ter virado as suas costas e falar: isso não é assunto meu, é assunto desse pessoal aí e Deus com eles. Mas não, porque se ele não tivesse compreendido nada do seu chamado, ele teria feito isso. Mas ele está entendendo qual é a vocação dele. Então ele não pode virar as costas para aquilo. Se Deus o deixou saber da gravidade de um problema e das consequências que poderiam advir daquele problema, então ele não pode simplesmente virar as costas e sair como se aquilo não lhe dissesse respeito. Ele precisa participar daquilo. E quando então os anjos prosseguem no seu caminho, ficam ali os dois amigos, Deus e Abraão. E nesta hora, Abraão fala. E ele se torna então um advogado, um defensor.
de pessoas que provavelmente ele nem conhecesse. Certamente conhecia o seu sobrinho Ló e sua família que moravam naquela cidade de Sodoma. Mas, e as outras? Mas mesmo que não as conhecesse, ele pede por elas, intercede por elas. E aqui nós encontramos Abraão com ousadia, mas não com orgulho. Não é uma ousadia de uma pessoa orgulhosa. É uma ousadia de um homem humilde. Isso é fantástico. Porque às vezes a gente pensa que ousadia é só para gente arrogante. E aqui com Abraão a gente aprende que podemos ser ousados sem deixar de ser humildes. Porque ele sabe que ele é pó e cinza. E ele fala isso. E toda vez que ele se dirige a Deus, ele introduz a sua petição. Lembrando quem ele é. Senhor, eu ouso falar novamente, eu me atrevo a dirigir novamente ao Senhor a minha petição. Ousadia e humildade. E assim ele demonstra a sua compaixão para com aquele povo. E ele, como bom advogado, tenta mostrar a Deus um ângulo novo que na visão dele, Deus poderia não ter tido ainda. Então Deus disse a ele, o negócio lá, Abraão, é terrível, a injustiça lá, a acusação contra a injustiça daquele povo é forte. Então ele tenta mostrar e virar o ângulo da situação. Quem sabe, Senhor, não haja justos lá. Talvez não sejam todos igualmente pervertidos naquela cidade. É bom a gente olhar por outro ângulo essa situação. É um bom advogado. Excelente. É maravilhoso porque, ao tentar mudar o ângulo da situação, ele está tentando provocar o que ele ainda não compreende bem, ou seja, que a justiça desse reto juiz que precisa agir contra o erro seja acompanhada também do amor e da misericórdia desse juiz. Como ele ainda não compreende bem que a justiça de Deus é sempre misericordiosa, ele vai aprender agora. E ele vai aprender também que Deus, toda vez que é misericordioso, necessariamente é justo. Não há nenhuma incompatibilidade entre misericórdia e justiça. O amor de Deus é um amor justo e misericordioso ao mesmo tempo. Então ele intercede. Senhor, e se houver lá 50, 45, 40, 30, 20, 10 justos. E Deus vai dando a ele a prova de que ele terá misericórdia, não só dos justos, mas de todos. Pouparei aquela cidade. E assim ele insiste na sua causa,
nas suas petições, até o ponto em que ele entende que não há mais o que pedir. Até o ponto em que ele absorve a resposta de Deus. Até o ponto que não há mais dúvidas de que Deus é misericordioso, amoroso e justo. E Deus é o único que é capaz de ser assim. O juiz que é capaz de agir dessa maneira tão equânime com qualquer ser humano. Então ele para de falar no versículo 33, ele cessa a sua fala, se dá por satisfeito, Deus se retira e ele volta para o seu lugar. Quando nós olhamos um texto da Bíblia como esse que estamos olhando, nós aprendemos muito aqui. Nós aprendemos a confiar nos caminhos de Deus. Nós aprendemos nesse texto a confiar que quando Deus intenta algo, Deus é justo em tudo isso. Deus já havia demonstrado a sua justiça a Abraão quando decidiu verificar as acusações. Saber de fato o que estava acontecendo ali. Deus deseja que nós participemos daquilo que Ele está fazendo. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós entendemos que todo discípulo de Jesus Cristo é descendente de Abraão. E como tal, a nossa vocação é a vocação dele, a qual Jesus Cristo também tomou sobre si. O Novo Testamento, nas suas primeiras palavras, faz questão de nos dizer que Jesus Cristo é filho de Abraão. E o Novo Testamento nos diz que nós também o somos em Cristo Jesus. E aqui, nos versículos 18 e 19, nós nos encontramos, porque quando Deus está refletindo sobre esse processo no qual Abraão será incluído, Deus fala aqui que Abraão é chamado para abençoar todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele ensine a seus filhos e seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Portanto, a vocação de Abraão é a nossa. Como seus filhos, nós somos chamados a participar daquilo que Deus está fazendo. Portanto, quando Deus nos revela a sua vontade, virar as costas não é uma opção para nenhum de nós. E Jesus Cristo falou exatamente isso, fez exatamente isso, e convocou os seus discípulos a entender e a replicar essa atitude quando nos diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O apóstolo Paulo diz que a igreja deve interceder por todos os homens, todos. Mesmo aqueles que nós não conhecemos, nós somos chamados a interceder por eles.
E o Senhor Jesus Cristo nos ensina a viver de modo revolucionário, como lemos em Romanos, no capítulo 12. Eu concluo chamando a sua atenção novamente para esse texto, porque aqui nesse texto nós encontramos a prática do que encontramos no exemplo de Abraão. Romanos 12, de 9 a 21. Como é que então nós cumprimos o nosso mandato, a nossa vocação, como Abraão fez naquele dia? Como é que nós fazemos isso em nossa vida? O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor nessa manhã, nós somos chamados a refletir sobre a nossa vocação, que essa mesa evidencia. O Senhor Jesus Cristo estende aqui. E é Ele que nos convoca a participar desta mesa, cientes, e que nossa então vocação seja renovada, e que o nosso entendimento sobre o propósito da nossa vida, à luz do que Deus está nos mostrando na sua vontade revelada, possa nos restaurar e nos trazer sempre perto dEle. O coral da igreja nos ajuda, cantando o hino, para que possamos nos aproximar dessa mesa com verdade e sinceridade.
Convido os presbíteros a virem à mesa do Senhor para servirmos o povo de Deus que está aqui congregado. O autor de Hebreus, que fala muito sobre a relação de Abraão com Deus, diz assim no capítulo 9, a partir do verso 11: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Que bênção, irmãos, termos aqui representado diante de nós este sacrifício único e perfeito do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós, para também nos oferecer uma redenção eterna e perfeita. Devemos nos aproximar desta mesa, da mesma maneira que Abraão se aproximou de Deus, com ousadia e humildade. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, diz o autor de Hebreus. E é assim que vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Portanto, com confissão, com arrependimento, mas também com louvor e exultação a Deus pela salvação perfeita que Ele nos traz em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça, fale por um instante com o Senhor, confessando a Ele os seus pecados, os nossos pecados. E depois de alguns instantes, nós vamos dar graças por esta mesa, pelos seus elementos e pelo seu significado. E eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Gerson para que nos dirija nesta oração. Senhor nosso Deus, nós lemos na Tua palavra como de uma vez por todas o Teu sacrifício foi eficaz nas nossas vidas, para transformá-las, para trazer-nos para perto de Ti. Obrigado, Senhor, porque essa é uma bênção que nos acompanha a cada instante, que nos torna aptos a vivermos a bem-aventurança que é estarmos contigo. Obrigado, Senhor, porque essa transformação nos inspira a sermos como Ti, a buscarmos o exemplo de Jesus como a referência para as nossas vidas, e que assim possamos ser instrumentos da propagação do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque neste momento desta ceia, nós podemos refletir sobre tudo isso e voltar à raiz de toda essa transformação que foi o Teu sacrifício, uma única vez, de uma vez por todas, a transformar a história da humanidade, preparando-nos desde a criação para a consumação, quando então viveremos junto contigo. Obrigado por esta igreja, Senhor, neste momento, no momento da Tua ceia. Obrigado por toda a igreja congregada em todo o mundo, por estarmos
aptos a celebrar esta ceia em memória de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a mesa do Senhor Jesus Cristo e Ele nos convida, a todos aqueles que estão em comunhão com Ele e com a sua igreja, para juntos participarmos destes elementos. Nós temos um elemento especial, pão sem glúten, para aqueles que têm sensibilidade a esse elemento. Por favor, pode erguer uma das suas mãos e será servido. Nós vamos pedir ao presbítero Paulo para servir aqueles irmãos que necessitam deste elemento. Acho que é lá atrás. Vamos então receber esse primeiro elemento, lembrando do Senhor e fazendo isso em memória dele. Tomai e comei, disse o Senhor Jesus, fazei isto em memória de mim.
Senhor Jesus nos diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei-o. Fazei isto em memória de mim. Convido o pastor Bezaliel a vir aqui, por favor, Bezaliel. O presbitério de Campinas ontem recebeu o pastor Bezaliel como membro do presbitério. Talvez muitos de vocês não saibam, mas os pastores não são membros das igrejas. Uma vez que nós somos ordenados pastores, nós somos desligados da membresia da igreja e passamos a ser membros do presbitério, onde nós estamos trabalhando no campo daquele presbitério. O pastor Bezaliel, ele era membro do presbitério de Americana, fazendo parte da reserva especial dos pastores jubilados daquele presbitério. Foi assim que o reverendo Ailton se dirigiu ao pastor Bezaliel e aos outros que foram jubilados no mesmo instante que ele. E agora nós tivemos a alegria de receber o pastor Bezaliel como membro do nosso presbitério. E essa foi uma das decisões que foram tomadas na sexta e no sábado passados, quando o presbitério de Campinas esteve reunido. Então nós louvamos a Deus pela vida do nosso irmão, que agora está ainda mais perto de nós, como membro do presbitério de Campinas, do qual ele já tinha sido membro anteriormente. E nesse instante também queria dar ao Bezaliel a oportunidade de uma homenagem especial, Bezaliel, que você falou para mim que deseja fazer. Deus é testemunha da minha gratidão e alegria pelo acolhimento da minha igreja, a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, quando o reverendo Fernando, sabendo que eu estava jubilado e morando em Campinas, me convidou para trabalhar aqui com os irmãos. São anos de muita alegria. Este ano nós estamos completando 30 anos de ordenação. Eu sou velho de idade, mas novo de pastorado, porque só fui ordenado depois, e isso é motivo de gratidão. Muito obrigado à igreja, muito obrigado, reverendo Fernando. Eu escrevi no boletim uma homenagem à mulher presbiteriana, porque hoje é o dia da mulher presbiteriana. E além da nota que está no boletim, eu fiz uma homenagem em versos. E eu queria ler agora, neste momento. Eu queria convidar a Sônia, que é a presidente da SAF, e a Quitéria, que é a vice-presidente, vir aqui à frente para este momento de gratidão. Mulheres presbiterianas. Mulher presbiteriana, hoje é teu dia. Esposa fiel, auxiliadora idônea, que reúne elegância e nobreza, e também beleza, no trabalho, no lar e na igreja. Mulher presbiteriana, hoje é teu dia. Dos filhos és mãe zelosa e bendita. Da sociedade, guardiã da fé e da caridade. Da igreja, a Madonna do bem e da verdade. Mulher presbiteriana, hoje é teu dia.
neste segundo domingo de fevereiro, festejamos com acenos verdadeiros e com corações saltitantes de alegria. Parabéns, mulheres presbiterianas, parabéns! Clamam os homens agitando seus boletins, com palmas e bandeiras de um grande festim. Obrigado, Basílio. Logo depois da bênção, Bezaliel, fica aqui, você vai ministrar a bênção, por favor. Nós vamos ouvir o coral e, enquanto ouvimos o coral, podemos adorar a Deus consagrando dízimos e ofertas também. Por favor, Bezaliel, ministra a bênção sobre a igreja. Queridos, a graça preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esse Deus que nos ama e nos quer bem, mas de uma maneira especial, as consolações do Divino Espírito Santo, sejam com todos vós, queridos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.
Ela fez parabéns para você.